Eu pedalo quando eu estou triste, pedalo quando eu estou feliz, porque, assim, essa área que eu vou apresentar hoje, que é a área do Porto, era uma área que, antes das obras do Porto Maravilha, era uma área, assim, bem triste. Era difícil a gente passar por essa área, a gente tinha muito medo de andar por esses bairros. E desde as obras do Porto Maravilha, né, para as Olimpíadas, essa área foi revitalizada. Então, assim, está ganhando muito colorido nas paredes, mas ainda é uma área muito vazia porque não é uma área residencial. As pessoas andam muito por aqui quando tem que trabalhar, porque tem muitos edifícios de empresas privadas e públicas, então durante a semana tem muita gente na rua, nem tanto assim, mas fora dos horários de trabalho, as ruas ficam vazias. Então, assim, até andar de bicicleta hoje em dia ainda é assim um ato assim não de coragem, mas assim de ocupar um espaço que antigamente era um espaço que a gente não via pessoas por medo mesmo de ficar nesses locais. Esse grafite aqui é o grafite mais próximo da minha casa, é o grafite mais recente do Porto. E assim que eu saio, assim, pego uma bicicleta, saio, eu vejo ele, que ele fala sobre as lideranças negras. E essa área aqui do Porto é uma área que tem uma conexão muito grande com a história negra, porque o Porto do Rio de Janeiro foi, se não o que mais recebeu, um dos que mais recebeu africanos durante o tráfico negreiro. Então, assim, muitos dos murais falam sobre essa história. E vamos lá, então. Eu vou falar um pouco sobre a minha rota. Qual é a rota que eu faço de bicicleta? Então, vamos lá. Essa aqui atrás, perto da Baía de Guanabara, é a Avenida Rodrigues Alves. Ela sai aqui da rodoviária, né? Que é a rodoviária Novo Rio, fica aqui nessa junção da Avenida Francisco Bicalho, e ela termina lá no Pier Mauá. Então, a gente vai totalmente contornando a Baía de Guanabara, mas o interessante é que na maior parte do caminho a gente não vê a Baía de Guanabara. E a gente está tão pertinho dela, e a única forma de ver ela praticamente é o reflexo dela nos prédios altos. Então, o que acontece? Por que acontece isso? Porque todo esse caminho aqui que a gente vai fazer tem muros separando o porto da Rodrigues Alves. Então, a gente acaba que não vê só, assim, de cima dos muros, os guindastes, assim, o material que chega, as caixas dos navios, mas a gente não vê a Bahia. E esses murais chegaram, assim, foi um projeto muito feliz de colorir esses muros, porque acaba que a gente não vê a Baía de Guanabara, mas a gente vê arte, né? Nesses muros que antigamente era só totalmente cinza. Então, os bairros que eu vou percorrer aqui nesse caminho que eu percorro são os bairros do Santo Cristo, da Gamboa e Saúde. O limite desses bairros, às vezes, não é muito claro. Então, assim, eu posso dizer, aqui terminou Santo Cristo, aqui começa a Gamboa, mas se vocês conversarem com outras pessoas, não fica tão claro assim. Esses bairros, eles ficam na parte de trás da cidade, quer dizer, eles têm uma barreira natural, que são os morros. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o Morro da Providência e o Morro do Pinto, que para a gente entrar nesses bairros da Gamboa e do Santo Cristo só por túnel. Então, assim, são bairros que ficam um pouco isolados. Então, a gente fica entre o mar e o morro, literalmente. E então vai ser esse percurso que eu vou fazer e vou mostrar para vocês um pouco dele. Eu comecei aqui com minha companheira de pedalada, a Mili, que é a amiga. Deixa eu ver como que eu posso fechar aqui meu próprio. Ela é minha companheira aqui de pedalada, ela é filha da minha amiga e ela também adora pedalar aqui por esses murais. E assim como eu falei, a gente vai começar aqui da rodoviária e vocês veem que assim é um ambiente assim, bem urbano, tem tráfego bem intenso. E o que vocês veem aqui, olha, nessa descidinha aqui, esse elevado, como se fosse uma alça descendo, é um caminho novo que foi construído que liga as principais vias de entrada do Rio, quer dizer, a linha vermelha, a linha amarela, a ponte Rio-Niterói. Então, se vocês quiserem fazer esse caminho de carro,
também é possível. Vocês pedem para descer na Rodrigues Alves e vão percorrendo todo esse caminho que eu fiz de bicicleta de carro. Então, vamos lá, próximo slide. Aqui mostrando para vocês um pouco como que é a ciclovia nessa parte do Santo Cristo. Os murais, eles ficam, nessa direção que a gente está indo, eles ficam do lado esquerdo. E do lado esquerdo não tem como a gente passar, não tem passagem de bicicleta nem a pé, é totalmente fechado, lá daquele lado onde ficam os murais. O único jeito da gente ver os murais é por esse caminho aqui à direita. Então, a gente vai percorrendo esse caminho aqui, ó. Então, vamos lá. Então, como vocês veem, são murais muito coloridos, eles cobrem todos os armazéns aqui do porto e são enormes, né? Esse aqui eu não sei o nome, porque a gente tem agora todas essas obras sendo chamadas de como elas estivessem dentro de um museu de arte urbana do Porto. Mas esse museu é praticamente só um nome de uma plataforma online, né? Não quer dizer realmente que tem um investimento para que pareça um museu. Então, esse Museu Malpe, ele oferece rotas, como você fazia essas rotas e qual é o melhor trajeto, coisas assim. Esse aqui é um dos meus murais favoritos, vocês veem aqui, que tem falas como balões, como se fossem histórias em quadrinhos. Então, assim, quando eu estou pedalando, é uma experiência você pedalar dentro do que chamam de um museu, né? Porque você vai olhando para os murais e todo dia você lê uma palavra diferente e você fala, nossa, eu não tinha visto isso aqui ainda. Isso aqui tem uma interpretação, os textos dialogam entre si, mas tudo em velocidade, né? Porque assim, eu tentei tirar as fotos pedalando para vocês terem uma ideia assim, de como que é o meu olhar para essa visão. Porque o museu, geralmente, a gente vai tem condições perfeitas de você andar, não tem um buraco, você está num lugar que tem teto, não chove em cima de você, ninguém vai te assaltar dentro de um museu. Mas aqui você está a céu aberto e exposto, então, assim, ao mesmo tempo você está andando, olhando para os grafites, mas você tem que estar prestando atenção no seu redor, né? Então, assim, toda vez que eu passo, eu vejo uma frase diferente desse mural e é muito interessante. Outra coisa que eu queria mostrar é como que é o caminho. Embora esse caminho seja chamado de museu, tem alguns problemas de design, assim, por exemplo, essa muretinha aqui, cheia de arbusto, impede totalmente a gente olhar do outro lado e ver a arte. Então, assim, para a gente acabar vendo a arte, a gente tem que chegar num ponto que seja uma interseção que dê uma saidinha para a gente enxergar do outro lado. Então, em parte do caminho tem esses arbustos e acaba que a gente não consegue ver o outro lado, como vocês veem aqui, ó. Essa é a visão que eu tenho de bicicleta, às vezes, dessa mesma área que eu tirei a fotografia aqui do lado. Então, assim, é um museu, mas, assim, não tem a visão ainda de melhorar a visão para quem está passando ali. Outro mural que eu acho muito interessante, que é novo, nem está ainda no museu, nas fotos lá do Museu do Malpe, é esse aqui em libras escrito Vida, que eu achei muito interessante. E eu tirei a foto para vocês. Outro interessante também é esse aqui, que conta a história do trigo. É muito interessante, ele vai falando sobre a plantação do trigo até chegar à mesa, né? E a última fotografia que não dá para ver, mas é um menininho comendo pão, né? Um menininho negro comendo o pão. Quando o pão chega à mesa e às vezes não, né? Para quem consegue acesso ao pão, ele se torna um motivo de felicidade. Então, assim, a gente vai percorrendo esses murais e eles vão contando história para a gente sobre, não só sobre a cidade do Rio, mas também de denúncia social também. E toda vez que a gente passa, a gente entende um pedaço diferente dessa história. Então, continuando aqui, eu queria mostrar para vocês aqui na foto maior, que tem essa menininha de blusa amarela, que é a Mili, que eu usei ela também como modelo, né, para mostrar. A gente vê que nem todo caminho aqui é mil maravilhas, né? Então, a gente vai percorrendo aqui, tem os caminhos que eu acho que para quem vem de fora pode ficar um pouco assustado, assim, esse lugar aqui é seguro, não é seguro? Mas eu que sou moradora, eu acho super seguro, nunca aconteceu nada comigo, assim, nessa parte. Mas são algumas partes que tem alguns problemas, assim, que parece abandonado, mas por falta de investimento, não porque realmente seja perigoso. Aí a gente volta aqui, olha, na primeira foto, a gente vê
essa parte aqui, que são os galpões das escolas de samba e que marcam o final do bairro, que divide a divisão entre Gamboa e entre Santo Cristo e Gamboa. Então, depois que a gente faz esse cruzamento de bicicleta, a gente já mudou de bairro. E aí, aqui nessa segunda foto, na primeira coluna, a gente já está aqui indo em direção a Gamboa. E a gente já vê mais o porto, né? A gente já vê mais aqui os guindastes. Aqui nessa foto dá para ver melhor. Então, aqui a gente já vê que a paisagem muda um pouco. Então, a gente aqui mudou de bairro. E a gente está chegando aqui, nessa foto aqui menor embaixo, onde realmente começa o projeto Porto Maravilha, né? É onde que ficam as atrações turísticas. E o legal dessa partezinha aqui é que a gente tem como chegar ao lado direito do porto, porque eu falei para vocês que não tem como ter acesso aos murais. Mas a partir dessa parte aqui, quando a gente chega na Gamboa, a gente já começa a poder ir para o outro lado e ver os murais mais de perto. Então, aqui, olha, a gente não dá para cruzar, porque esse aqui é o início do túnel Marcelo Alencar, que liga aqui a região do Porto à zona sul do Rio, liga lá o aterro. Então, se vocês pedirem para o carro, eu quero passar pela Rodrigues Alves, chegando no Rio, você pega a Rodrigues Alves, entra vê todos esses murais bonitões, entra no túnel Marcelo Alencar e já sai lá na zona sul. Mas aí a gente perde o pedaço das grandes obras que ficam aqui no Pia Mauá. Então, eu vou mostrar agora as obras mais de perto, porque a gente pode atravessar aqui, nessa parte aqui, e ver os murais mais de perto. Essa é a minha obra favorita. Eu passo muito tempo em frente delas, porque é uma obra impressionista, né? Então, assim, de longe você tem uma ideia, e quando você chega de perto e você vê que os traços dela são bem diferentes do que a gente vê de longe. Então, assim, isso permite porque a gente tem acesso a esse lado da Rodrigues Alves, que não é comum dos outros. E essa cor, esse verde, é tão a cor da Baía de Guanabara, e tem alguns símbolos cariocas, né? Como esse café com leite. Não é carioca, não, né? Acho que é um símbolo brasileiro, né? A gente toma essa média, café com leite. Tem uma cena da praia também. Deixa eu mostrar mais. E como eu disse aqui, na Gamboa a gente chega aos pontos turísticos, né? A gente tem essa roda gigante que foi inaugurada, se eu não me engano, em 2020. Eu vi a construção dela e, infelizmente, durante a pandemia agora ela ficou praticamente vazia. Eu pensei que ela fosse falência, mas se recuperaram aí. E em frente à roda gigante a gente tem esse mural dos refugiados, que é bem bacana também. E aqui embaixo ainda é uma continuação da obra do Apolo Torres. Eu não sei se eu mencionei, mas o Apolo Torres é o meu muralista favorito. E eu acho que é alguma coisa de ferro, né? Esse pó de ferro, alguma coisa assim. Ele contrasta tão bem com essas obras de arte do Apolo. Sempre coloca uma cor aqui que fica muito bonita. Então, assim, acaba que os murais, eles contrastam com o próprio ambiente do porto, né? As cores. É bem bacana. Aqui tem um mural que eu acho bem bacana, que também faz parte dessa... Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele foi feito pelo Rodrigo Cine e pela Getty Soledade. Ele é um dos que eu acho que tem mais transformação. Toda vez que eu passo em frente a esse mural, eu vejo uma coisa diferente. Mas eu não sei se eu vejo algo diferente ou se ele está em constante mudança. Se tem artistas que vêm e fazem intervenções constantes nesses dois menininhos aqui. Desse lado aqui também é um mural que conta a história, né, da escravidão no Rio, e ele reproduz também obras famosas. Eu não sei se são obras do Debré, eu não parei para checar, mas eu lembro que eu li em algum lugar que eram obras do Debré, mas eu não tenho certeza. Então, eu precisaria conferir isso. Então, a gente já está nos murais da Gamboa, e a gente chega agora ao bairro da Saúde. Saúde e Gamboa, justamente, são dois bairros que a definição entre eles é um pouco difícil. Mas tem essa empresa aqui, onde o VLT está em frente dela. Se eu estiver passando o tempo, por favor, me avisem. Mas essa empresa aqui divide o bairro Gamboa e Saúde.
Então, dizem que os murais do Cobra, né, que são os murais etnias, que são os mais famosos aqui do Porto, dizem que ele fica no bairro da Gamboa, mas para mim ele fica no bairro da Saúde, porque ele já passa dessa empresa. E os murais etnia, eles foram construídos pelo Cobra. É que eu tô ouvindo a própria interpretação. Esses murais foram construídos para as Olimpíadas, né, para os Jogos Olímpicos de 2016, e eles mostram a união entre os povos, né? São várias etnias sendo representadas aqui. E é um mural bem grande. Dizem que é o maior mural, não sei o que, como as pessoas dizem, gostam de dizer, da América Latina ou tal coisa. E ele tem 15 metros de altura e 170 metros de comprimento. Eu acho ele bem bonito, mas ele assim não é o mural que eu mais presto atenção. Acho que é porque as pessoas tiram muita foto em frente dele, ele ficou turístico. Então, assim, eu não paro muito para olhar ele. Eu olho geralmente as pessoas que estão fazendo arte aqui na frente, porque como esse dia estava um pouco nublado, não tem tanta gente fazendo arte, mas as pessoas geralmente vêm fazer break dance aqui na frente, ou modelos, muitas modelos vêm tirar foto aqui na frente. Eu fico mais reparando nas pessoas, na performance das pessoas, porque as pessoas performam aqui, né, nessa parte aqui. YouTubers vêm gravar, rappers vêm gravar, então tem muita apresentação aqui na frente. Eu disse que na maior parte do caminho até a Praça Mauá, a gente não consegue ver o mar. Mas aqui no frente, praticamente em frente ao Mural Etnias, tem essa entradinha aqui que a gente pode olhar o mar nesse caminho. É a primeira entrada que a gente vê o mar. Continuando, eu disse que eu gosto muito da interação entre as pessoas e a arte, né? E esse mural aqui, deixa eu ver qual é o nome dele aqui, da janela, é o projeto do Rua Walls ainda. A Rua Walls é um coletivo que eles fazem todo o grafite dos murais aqui do Santo Cristo e da Gamboa, fazem bastante, e eles são moradores daqui, né? Muitos são artistas aqui da região. E esse projeto aqui específico da janela se chama 8-Bit. Ele é de 2018. Eu gosto dele especificamente porque, às vezes, a gente vê a carinha dos moradores dentro das janelas, eles observando a gente. Então, a gente fica observando a arte e os moradores de dentro ficam observando a gente, olhando para dentro, olhando para as paredes. Eu acho bem interessante. E tem essa relação entre a pessoa que está na rua, né, olhando ali, como eu tirei a foto ontem desse rapaz de azul olhando para a arte. E outra coisa interessante também nessa arte é como as plantas, né? Até ampliei aqui em outra fotografia, como as plantas acabam fazendo parte do grafite. Como são paredes muito antigas, né? Às vezes são paredes tão craqueladas, assim, caindo, os artistas reaproveitam esse que seria uma deficiência da parede para fazer arte, que eu acho bem interessante também. Raquel, vou pedir para você já encerrando, que a gente já está no Levei finalzinho do um nosso tempo. susto. Ok. Eu estou acabando mesmo, né? Último slide. Bem, aqui é o último mural desse caminho que a gente vai percorrendo. E é isso. Esse mural aqui eu não tenho muito a dizer sobre ele, né? Eu ainda não prestei muita atenção nele. A gente ganha nossos afetos e depois a gente vai para outros. Então, esse aqui é o final da minha apresentação. Eu e a Milha aqui chegamos no nosso ponto final. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a você, foi ótimo. Teve muita gente aqui no chat.